Muito bem, amigos da Rede Well TV, estamos hoje com a nossa sala VIP, aqui no podcast Well, recebendo um grande amigo, companheiro, um irmão, na verdade, da gente, como fosse família mesmo. É o pastor Perim, conhecido como Perim, mas Jorge Luiz Perim. Como é que tá, meu amigo? Muito bem, Eliseu, uma alegria recebê-lo aqui em nossa cidade, em nossa igreja e também em nossa casa. Lembrando que estamos em Muriaé, Minas Gerais, Brasil. Que parte? Sul, norte de Minas? Zona Oeste, Perdão, Zona da Mata Mineira. Zona da Mata Mineira. Daqui a BH, quantas horas de viagem? 320 quilômetros. Ó, então não é tão longe, não é tão perto, né? 240 para o Rio de Janeiro. Perim, como é que eu falo? Perim, Jorge Luiz Perim. Perim, como sempre. desde nascido, né? Coisa de italianos. Aliás, tem Perim, tem uma loja Perim, é famosa de matéria de construção. No Espírito Santo, no Rio Grande do Sul. São os primos ricos ou os primos... São os primos pobres. Os pobres, então você é o primo rico. Perim, vamos lá. Vamos saber um pouquinho da sua infância, sua origem, sua família, o background de onde você veio. Como é que você veio, da onde? Foi pela cápsula, igual o Superman, lá do espaço? Como é que foi isso? Rapaz, Perim é descendente de italiano. A família toda chegou no século passado ao Brasil. Eu sou descendente de uma família de italianos, católicos, apostólicos, romanistas. E, como tradição na família, o sobrenome vira o nome da gente, né? E assim cresci no estado do Espírito Santo, nasci... Você é capixaba? Capixaba de Cachoeiro do Itapemirim. Achei que você fosse mineiro. Rapaz, por muitas homenagens e por certidão de registro geral. Olha só. Não é capixaba. E não é por mineiro, carteira de habilitação. Olha aí. Então, eu achava que você fosse mineiro, então não é não. Mas seus pais vieram para o evangelho já? Você não vê se foi cristão ou não? A minha história é muito gostosa até de se contar. Minha família é toda católica, apostólica, romana. E eu sou o primeiro cristão evangélico convertido em 5 gerações de italianos. Rapaz, e católicos, né? E católicos, praticantes. Eu sou o primeiro filho de 3 e fui criado nas catedrais católicas todos os domingos às 6 horas da manhã. Eles eram praticantes, seus pais? Toda a vida. Domingos sagrados, 6, 7 horas, primeira missa do dia, estávamos na catedral. E como você foi alcançado? Como é que você teve esse momento Tive um encontro com Cristo aos 14 anos de idade. Naquela época, a minha vida é cheia de momentos e histórias precoces. Na década de 80, nós nos formávamos muito cedo no seminário católico. Nós começávamos pelos seminários menores, íamos para os seminários maiores e aos 21, 22 anos tínhamos sacerdotes formados. Você chegou a fazer isso? Com 15 anos eu estava no seminário católico. Rapaz, tá vendo aí? Nem eu sabia disso. E comecei os estudos e eram 7 anos. Naqueles dias nós estudávamos 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Olha que... E quando eu fui para o seminário católico, na década de 80, também estávamos iniciando no Brasil, recém aí nascido, um movimento nacional que era a Renovação Carismática Católica. Tá. Aí tem o Padre Léo, tem o Padre Jonas, tem uma galera... Jonas Abib foi um ícone dessa geração. Você conhece, né? tá por dentro. E naqueles dias, a então recém-formada, iniciada, Renovação Carismática Católica era muito novinha no Brasil. Mas assim que eu comecei o seminário, eu também fui frequentar um grupo de renovação carismática. E devido à renovação carismática, eu tive um encontro com a minha primeira Bíblia, já que na década de 80 ainda não era muito natural para a comunidade católica possuir uma Bíblia ou ler uma Bíblia, né? Nós apenas tínhamos o contato evangélico com a liturgia das missas de domingo. Minha primeira Bíblia, ela foi um presente do céu na minha vida.
Eu fiquei 1 ano e meio no seminário, 1 ano e meio na Renovação Carismática, e durante 1 ano e meio eu li a Bíblia 3 vezes. Meu Deus, que experiência. E ao ler a Bíblia, o Espírito Santo transformou a minha mente. E foi limpando o meu coração, os meus sentimentos, e foi transformando meus pensamentos, e foi mudando minha maneira de viver, minha maneira de agir. E eu me converti ainda dentro do seminário, lendo Bíblia por motivação da Renovação Carismática Católica. Quando você fala me converti, como é que foi? Alguém te pregou? Você sentiu algo de... Ninguém pregou para mim. Você foi igual a Paulo, então? Ninguém pregou para mim. Um pastor não pregou para mim, um irmão não pregou para mim, uma irmã de oração não pregou para mim, um crente evangélico não pregou para mim, um panfleto não pregou para mim. Eu me converti lendo Bíblia. Em 1 ano e meio eu li a Bíblia 3 vezes, e nessas 3 vezes o Espírito Santo transformou toda a minha maneira de pensar e a minha maneira de viver. Tá, mas aí, até então você está no meio católico. Como é que foi esse contato já fora? E aí, nós, lendo Bíblia, eu descobri que Jesus batizava os crentes com o Espírito Santo. Olha só. Que é uma doutrina nossa. Sim. Então, eu lendo a Bíblia, frequentando a Renovação Carismática, que era aquela contra-reforma católica no país, né, tentando evitar o êxodo católico na nação, porque a massa de convertidos evangélicos sempre foi da comunidade católica, já que o Brasil é 350 anos colonizado pelo catolicismo. Então, com a leitura da Bíblia, eu descobri toda aquela experiência do batismo no Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo, e eu comecei a orar ao Senhor pedindo que fosse batizado no Espírito Santo. Mas não eram essas orações que a gente está acostumado com os crentes hoje, subir nos montes 8 horas, descer às 9, subir 10 horas, não. Aquela época a gente subia, eu dobrava o joelho para orar e passava 3 horas orando com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia e falando com Deus. A devoção. Então havia muito quebrantamento, muito devocional, muito choro, muita consciência, muito arrependimento, muito quebrantamento pela herança religiosa, pela herança espiritual que pesava muito sobre a vida naquele momento, ainda muito jovem. Com essa graça de Deus, nós tivemos um encontro. Esse encontro foi um encontro de seminaristas católicos. Esse encontro aconteceu ali na Associação Atlética do Banco do Brasil, na cidade de Cachoeira de Itapemirim, sul do estado do Espírito Santo. E nós tínhamos lá naquele ginásio, naqueles 3 dias, sexta, sábado, domingo, reunidos em torno de 1000 seminaristas católicos. Meu Deus. E era um encontro bem fervoroso, bem carismático, e um dos principais preletores, oradores daquele encontro era o então padre Jonas Habib, fundador da Renovação Carismática, do movimento Canção Nova, faleceu, no país, faleceu agora há pouco tempo e deixou aí o seu legado. Então, naquele encontro, nós tínhamos como seminaristas envolvidos num movimento então recém-carismático, a pretensão de aprender, né, ali sobre o dom carismático. Como o orador da tarde tinha a função de nos ensinar a buscar isso, mas eu já estava 1 ano e meio buscando isso, então naquela tarde ali, quando todos se levantaram para receber o orador, eu me curvei no meio daquela multidão de 1000 pessoas, dobrei os rostos lá no chão e comecei a orar ao Senhor. E naquela tarde, dentro daquele ginásio com mais de 1000 pessoas reunidas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus. Foi estranho tudo essas coisas? Foi uma experiência louca, extraordinariamente louca, incompreensível. Quem estava à volta entendeu? Consciência plena do que estava acontecendo, mas impossível de parar aquilo. Uma variedade de línguas, uma experiência louca. Gente. E aí eu me levantei daquele lugar e achei aquela porta enorme aberta e saí por ela.
Peguei um ônibus, andei 50 minutos de um ônibus para atravessar a cidade em direção à casa dos meus pais, que moravam do outro lado, sem ter condição de me compor e entender o que estava acontecendo comigo. Meu Deus. E foi uma experiência fantástica, uma loucura para qualquer pessoa sensacionista, né? Não é sensacionalista, é sensacionista. Uma loucura para qualquer sensacionista, mas com muito respeito, permitam-me a realidade da minha experiência, da minha conversão. Então, aquela experiência marcou o final da minha carreira no catolicismo. Eu não retornei mais ao seminário a partir daquele momento. Aquela experiência marcou o fim do meu compromisso com a renovação carismática, porque eu conhecia bem o ambiente onde eu estava. A partir dali eu já entendi que Deus havia me chamado para um outro nível, um outro ambiente, um outro espaço, um outro local. E não tinha nada diferente acontecendo na minha vida. Tinha tudo diferente acontecendo dentro de mim. E os processos de conversão começaram a surgir muito fortes. Aquele primeiro impacto causou estranheza em toda a minha família, totalmente católicos. Não havia nenhum evangélico na família. Um tio meu se converteu também naquela mesma época junto comigo. E aquilo causou pânico geral, religioso e familiar. Você atribuiu sua conversão àquele momento ali, então? Aquele foi um momento especial da minha vida, onde Deus virou uma página. Com o novo nascimento eu fui 100% curado, com o novo nascimento eu fui 100% regenerado, emocionalmente curado, fisicamente restaurado, mentalmente restabelecido, de toda aquela herança espiritual, religiosa e da própria história da infância que tenha sido muito difícil. Eu estou ansioso para saber como foi a transição. A chegada no meio evangélico. Rapaz, a transição, quem foi o canal, quem foi a pessoa? A transição aconteceu no meio de vários capítulos de uma história que não dá para ser contada aqui. O que acontece? Naquela época, meus pais e um casal de tios meus haviam comprado uma propriedade rural em sociedade. Esse meu tio, que também se converteu, mudou para essa propriedade e foi cuidar da roça, cuidar da lavoura, cuidar daqueles alqueires de terra. Com a minha conversão, eu parei tudo e eu disse para o meu pai, eu preciso dar um tempo para me reposicionar. E eu gostaria de ir lá para outra cidade, para fora, morar com o meu tio, com a minha tia. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos? Decisão dessa? Era tudo muito cedo. Por quê? Porque com 21 anos eu estaria me formando no sacerdócio. Então foi até estratégico, né? Sempre foi estratégico. Inclusive hoje, não só no meio católico, mas no meio evangélico, nós vivemos uma crise vocacional, né? Sim. Nós tínhamos muito mais identidade e atividade missional e vocacional naquela época do que tínhamos hoje. Do que tem hoje. Então, eu fui morar com esse meu tio e minha tia, e era uma casa comicamente engraçada, porque meu tio recém-convertido foi parar numa dessas principais igrejas pentecostais que nós tínhamos no Brasil, que eram as Assembleias de Deus, e a minha tia ainda totalmente católica. Eu fui, eu católico, batizado com o Espírito Santo, ainda sem igreja e nenhuma conversão oficial, morando dentro da casa dos dois. Meu Deus, que salada. E era muito engraçado, porque eu ficava num quarto, a minha tia e o meu tio ficavam no outro quarto, eu continuava com as minhas orações e leituras bíblicas 3 horas por dia, então eu estava lá ou à noite, 10, 11 horas, meia-noite, orando, chorando e falando com Deus, ou eu estava lá de madrugada, ou eu estava lá de madrugada, 4, 5, 6 horas da manhã, orando, chorando com Deus. E a minha tia dizia para o meu tio, vai lá, por favor, fala para o Jorginho parar de chorar e dormir, porque eu quero pegar no sono.
Rapaz. Fiquei ali 3 anos. O meu tio congregava... Cachoeiro? Não. Marapé, Atílio Viváqua, distrito de Praça do Oriente, numa roça, num canto rural chamado Moitão do Sul. Meu Deus do céu. Rapaz. E o meu tio frequentava uma igreja, Assembleia de Deus, na congregação de Praça do Oriente, e para ir para essa igreja tinha que descer 3 quilômetros de morro, de serra, a pé, depois andar 3 quilômetros de baixada. Eram 6 quilômetros para ir e mais 6 quilômetros para voltar. Para ir e voltar na igreja, nós tínhamos que andar a pé 12 quilômetros. Meu Deus, gente, a pessoa vai de Uber hoje para a igreja. E ele fazia isso. E quando eu fui... Sempre? Fazia isso. E quando eu fui morar com ele, eu fui e o meu pai me deu uma variante. Lembra da variante? Meu Deus. Um carburador ou 2 carburadores? 2 carburadores. Motor 1600, 2 carburadores, tração traseira. Meu Deus. Lembra? Eu era novo, mas na roça você não dependia de autonomia, você só precisava saber dirigir, não dependia de habilitação, era para trabalhar na roça. E como eu estava lá com a variante, nós levantávamos todos os dias entre 5 e 6 horas da manhã, 6h30 nós já tínhamos tomado café, estávamos indo para a lavoura, café, banana, e a topografia de lá é acidentada, muito morro, né? E o meu tio já começava o dia dizendo assim: ô Jorginho, à noite tem culto, e é muito longe, eu sempre vou a pé, mas agora que você tem o carro, você podia me levar na igreja? Eu dizia: claro, tio, eu te levo. E aí, à noite, a gente parava 5, 6 horas, cuidava dos animais, galinha, porco ali no quintal, botava uma roupa, tomava um banhozinho, tomava uma roupa, eu pegava minha bíbliazinha, aquela de zíper com índice, edições Ave Maria, 73 mil, com qual eu me converti, lendo... Edições Paulinas. Edições Ave Maria. Ave Maria. Com a qual eu me converti, batizado no Espírito Santo. Esse é o perigo. Do meu lado, um assembleiano, um dos maiores evangelistas que eu conheci na minha vida, Miguel Perim, faleceu agora há 5 anos, um homem que ganhou milhares de vidas para Cristo. Desconheço alguém com poder de evangelizar tão grande, pessoalmente, quanto aquele homem, cheio da unção e da revelação de Deus. E aí nós íamos para o culto, aqueles cultos que começava às 19 horas e só terminava às 11 horas da noite. E aí a gente entrava no carro e voltava para trás. 3 meses frequentando a Assembleia de Deus, levando meu tio 3 vezes por semana. Não deu outra. Até que depois de 3 meses marcou-se uma vigília. E aquelas vigílias eram sensacionais, né? Elas começavam às 19 horas da noite do dia anterior e terminavam às 7 horas da manhã do dia depois, né? Verdade. Lembra disso? Era a vigília, aquilo era a vigília. Aquilo era a vigília. E aí disse assim: ô Jorginho, sexta-feira tem vigília no Carretão, mas é muito longe. E era mesmo. Só para chegar lá tinha que andar 18 quilômetros a pé. A pé? A pé. Não, gente, para. Mas alguém andava isso? Mas naquela época... Alguém andava isso aí? Eu andava 100 quilômetros de sexta a domingo evangelizando nas fazendas, a pé, com uma mochila e uma Bíblia na mão. Uau. Fantástico. E o meu tio, e eu muito solícito, muito disponível, não, eu vou te levar. Sexta-feira à noite, entrei no carro, 18 quilômetros, levei ele num lugar... Um lugar estranho, rapaz, chamado Carretão, atrás de uma pedra, no meio do mato, atrás de um monte de café. Um terreirão de cimento com uma lâmpada gerador a diesel. Meu Deus. Década de 80. Não tinha energia elétrica na zona rural. Rapaz. E aí, rapaz, 7h30, 3, 4 crentes. E eu. E eu olhei aquilo, eu falei: gente, isso é muito longe, não vai aparecer ninguém aqui. 8 horas, 10 crentes. Eu pensei: meu pai, de onde é que esse povo vai vir? Isso é longe demais, o povo trabalha uma semana inteira. No meio do mato esse Rapaz, daqui a pouco começa a aparecer crente andando,
crente de bicicleta, crente de cavalo, desse jeito. crente em cima de crente, No meio do milharal. crente no meio do milharal, crente no meio do cafezal. 10 horas da noite. É assim mesmo, é assim mesmo. Aquilo estava lotado de gente. Harpa cristã, luz de gerador, uma mesinha, uma Bíblia, pastor da igreja, um presbítero. O nome do homem, nome de crente, Ciro Cordeiro. Ciro Cordeiro. Isso vai fazer 42 anos. Uau. Ele está vivo, é meu amigo. Olha aí. Visito ele 2, 3 vezes por ano, está com 95 anos. Vai assistir isso aqui, ó. Viu? Um homem de Deus. Até hoje nós temos relacionamento. Foi teu primeiro pastor, então? Foi o meu primeiro pastor. Foi o cara que parou uma vigília 11 horas da noite. Olha que loucura. 11 horas da noite, parou uma vigília, leu a Bíblia, pregou 5 minutos e fez o apelo de salvação. Lembra dos apelos? Quem quer aceitar Jesus? E eu encostado num mural, olhando para ele com a minha Bíblia debaixo do braço e pensando, esse irmão, tadinho, para que aceitar Jesus? Todo mundo aqui é crente, não tem ninguém para aceitar Jesus aqui. Era você. Era você. E ele cantou mais um hino, fez mais uma leitura bíblica e pediu o apelo de novo. E ele cantou o terceiro hino, fez uma próxima leitura e fez o terceiro apelo. E ele fez o quarto, e ele fez o quinto, e ele fez o sexto. Por volta da meia-noite, esse homem estava na 7ª pregação dele e fez o 7º apelo. Que isso? E no 7º apelo, a mesma unção que eu recebi lá naquele ginásio, alguns meses atrás, que me batizou no Espírito Santo, me arrastou para o meio daquela multidão. Eu caí diante da mesa dele com a Bíblia na mão, falando em línguas estranhas, chorando e entregando minha vida para Jesus. Imagina a cena. 1986. Uau. E ali, aquela vigília foi acabar às 7 horas da manhã. Me lembro de meu tio e eu voltando para casa de carro, e o meu tio dizendo assim, rapaz, eu estou muito feliz porque agora você é crente de verdade. Mas nós temos um problema. Quando a sua tia descobrir, nós vamos ter um problema sério dentro de casa. E tivemos, rapaz, porque a minha tia era uma mulher maravilhosa, perdemos ela agora há 2 anos, morreu crente. Olha aí. Uma mulher linda, uma mulher de finíssimo valor, mas catolicíssima, que odiava o fato de o meu tio ter se convertido ao evangelho. Mas era ela quem passava a roupa dele, ele nunca aprendeu a amarrar um nó de gravata e nunca foi para a igreja sem gravata. Ela botava a gravata na mão dele, jogava a Bíblia debaixo do braço e dizia, agora você pode ir para a igreja, seu desgraçado. Nossa. Essa mulher se converteu 14 anos depois na sala da casa dela. Gente. Na sala da casa dela. A minha tia descobriu de domingo para segunda que eu tinha entregue minha vida para Jesus na vigília da Assembleia de Deus. E aí na segunda-feira nós estávamos na roça trabalhando, era o meu tio, 2 amigos de trabalho e eu, cada um de nós no meio do bananal. E a minha tia fez uma coisa que nós nunca tínhamos deixado ela fazer. Ela não precisava levar almoço, levar refeição na roça. Nós levávamos ou buscávamos. Naquele dia, ela entra no bananal levando um embornal. Sabe o que é embornal? Embornal. Embornal era uma bolsa de pano que o roceiro, o matuto, colocava do lado para carregar almoço para a roça, ou levar garrafa de café e levar pão assado no forno. Embornal. E a minha tia veio pisando. Ela nunca tinha ido na roça, mas naquele dia ela foi. Era 2 horas da tarde. E quando ela chegou, nós estávamos os 4 trabalhando assim e ficamos em silêncio, porque meu tio e eu trocamos olhares e pensamos. Ela descobriu. E ela estava muito brava. Era isso mesmo? Muito brava. E naquela tarde meu tio inventou Matrix. Já assistiu Matrix? Não. Meu tio inventou Matrix. Já me disseram. Rapaz, a minha tia baixou em Bornal, com a mão que ela desceu, ela subiu com uma pedra do tamanho de um abacate.
E ela olhou para o meu tio, mirou e lançou a pedra. Meu Deus. E Deus deu um reflexo para ele que ele inventou o Matrix. Ele fez assim, ó. E a pedra passou de largo. Ali começou uma história de conversão na vida dela, que levou 14 anos. Uau. Eu já cheguei nas Assembleias de Deus no interior do sul do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, pregando o Evangelho, curando os enfermos, Já pronto. expulsando demônios, e eu saía de casa com uma Bíblia e uma mochila nas costas, sexta-feira, 5 horas da tarde, e eu passava o final de semana andando a pé, de fazenda em fazenda, evangelizando e ganhando alma para Jesus. Amém. Eu andava 100 quilômetros por final de semana. Meu Fiz Deus. isso por 3 anos. Rapaz, no cavalo a 3 pé? anos. A pé. Fiz isso por 3 anos. Primeiro amor, né? Aquele amor. Na primeira casa eu almoçava, na segunda eu tomava café, na outra eu ficava, em outro lugar eu dormia. Tinha uma irmãzinha que morava próximo da igrejinha, numa comunidade, Praça do Oriente, chamava-se Irmã Maria Galdino, naquela época com seus 50 e poucos anos, já viúva. Ela tinha uma casinha e do lado de fora da casa ela tinha um quartinho. Ela preparou aquele quartinho, botou uma cama, iluminou aquele quartinho e ela dizia assim: pastorzinho, quando o senhor estiver por aqui, essa é a chave do quartinho, o senhor pode entrar, tomar banho e dormir lá. E toda vez que o senhor estiver aqui, o senhor bate na minha porta, que eu vou te dar um prato de comida. Rapaz. Ela me acolheu por 3 anos. Vive ainda, será? Ela faleceu agora há 4 anos, com 95 anos de idade. 95, uau. Viveu muito. E eu a visitei antes dela falecer. Ai, que benção. Ela te reconheceu? E ela, de boa memória, quando me viu no portão, disse: você é o pastor Pedro. Olha. Que legal, hein? Com 17 anos de idade, eu era conhecido na região como o pastorzinho. E naquela época a gente viveu momentos extraordinários. Minha conversão começou desse jeito. Eu às vezes atribuo, Perim, só um pouquinho, que Deus coloca pessoas pontes nas nossas vidas, né? Essa mulher funcionou naquela época ali. Depois não conviveu mais com você, mas naquela época Cordeiro, ela foi necessária. O Miguel Perim, meu tio, a Dona Maria Galdino, essas famílias me ampararam São as pontes de Deus. na minha missão e no começo da minha jornada cristã. Que benção, cara. Que benção. Foi extraordinário. E depois, você chegou a pastorear na Assembleia de Deus, não? 2 Assembleias de Deus. Era um ministério leigo naquela época, ainda não estava formado, né? Teologicamente formado, culturalmente formado, né? Você sabe que as igrejas da década de 60, 70 e 80 cresceram muito com os ministérios leigos, né? Sim, sim. Muitos dos nossos ministros e pastores, hoje até jubilados, foram verdadeiros bandeirantes do Evangelho, eram todos presbíteros leigos, ministérios leigos que começaram, e itinerantes, né? Aqueles homens entregavam a vida. Foi assim que eu comecei na década de 80. Logo depois, no início da década de 90, em 1990, Deus fez um processo de mudança na minha vida. Eu passei por uma mudança muito grande. Mudamos de cidade, minha esposa e eu, e nessa mudança de cidade, nós viemos para a Igreja Metodista Wesleyana. Da onde? Cachoeiro do Itapemirim. Na época, o então bispo Nilson de Paula Carneiro. O bispo Nilson é depois do Antônio. Não, pai. O Antônio foi antes do Nilson. O Antônio saiu do Nilson e veio para Muriaé. O Nilson assumiu o Cachoeiro. O Antônio da Ilza. O Nilson. Antônio da Ilza, né? Antônio da Ilza. O Antônio Pereira. Antônio Pereira, sim. Antônio Pereira. Passou pai do Antônio Júnior. Pai do Antônio Júnior. Passou para o Cachoeiro e o bispo Nilson assumiu no lugar dele. Olha só, rapaz, você ainda pegou. Mas o você bispo pegou o bispo Nilson pastor e depois bispo. Peguei o bispo Nilson enquanto eu era assembleiano. Enquanto eu era assembleiano, o bispo Nilson era pastor da Igreja Metodista Wesleyana e SD do distrito de Cachoeiro do Itapemirim, do sul do estado. E nós nos conhecemos. E então o bispo Nilson, em 87, foi eleito bispo pelo Conselho Geral da Igreja Metodista Wesleyana. Ele e o Ronaldo. Ele, o Elisiário e o... Não, ele e o Ronaldo. Não, o Gessé, ele e o Elisiário. Ronaldo? O Ronaldo foi depois. Você tem razão, verdade. Sim, o primeiro concílio de 87. Já começou a falhar a mente, já começou a ser perigoso. Nilson e Elisiário. Verdade, já começou a falhar a mente. Exato. Esses foram nossos primeiros 3 bispos. Até então, o Gessé era o superintendente geral. E o Ronaldo sempre vice, né? O Ronaldo sempre vice. E logo depois veio o episcopado. Certo. Então, naquela época, o Nilson saiu, foi para Belo Horizonte.
e assumiu no lugar dele o pastor Daniel dos Santos. Daniel, ficou em Alegre uma época. Isso, Daniel dos Santos. Aí. E foi o Daniel que me acolheu na Wesleyana. Rapaz, Me recebeu. Só pérola. Só pérola. O Daniel ainda está vivo, mora em Cabo Frio. Olha. Nós estamos em 2026, ele deve estar hoje com 83, 84 anos de idade, lúcido e um homem admirável. Que benção, Jair. Foi quem me acolheu na Wesleyana, foi quem me recebeu com a minha esposa e as minhas filhas, e foi quem me introduziu no Ministério Wesleyano. Olha aí, rapaz. Você recebeu a consagração do Bispo Nilson, né, ainda? Eu ainda com o Bispo Nilson. Com o Bispo Nilson foi o bispo dessa região por 20 anos. E aí, quantas igrejas já passou? Para onde você foi nessa vida? Na Wesleyana, eu estou na minha 7ª igreja. No total, já são 36 anos de ministério pastoral. Tá igual 40 anos de batismo nas águas. 6 de abril de 1986. Fui batizado no Espírito Santo antes de descer as águas batismais. Qual foi a igreja mais difícil que você pastoreou em termos de comunidade financeira, de cultura e tudo? Qual foi um desafio? Uma igreja que foi um desafio para você? Ou todas foram? Eu penso que cada igreja... O teu contexto? Eu tenho pastoreado por 2 estados e 9 municípios diferentes. Uhum. Cada cidade, cada igreja tinha um perfil. E de acordo com o perfil de cada igreja, Deus também me capacitou com um dom. Então, em uma igreja eu precisei ser mais apostólico. Certo. Em outra igreja eu precisei ser mais profético. Uhum. Em outra igreja eu tive a graça de ser mais pastoral, de acordo com a necessidade daquela igreja, daquela época. O contexto da igreja. Atravessei do século passado para esse ano, apesar de jovem, nós ainda estamos jovens, né? Estamos no caminho. A gente está meio jovem para ser velho e meio velho para ser jovem, mas nós ainda somos jovens, né? Então, a gente vem ao longo de 30 e tantos anos pastoreando. Eu não sei te dizer se houve uma igreja mais difícil. Eu sempre tive muito prazer de pastorear, sempre muito apaixonado por pessoas, sempre muito apaixonado pelas igrejas, sempre muito adaptável à realidade de cada cidade, cidades maiores, cidades menores, grandes capitais, cidades do interior. A itinerância metodista fez isso com a gente, né? A igreja de Monte Carmelo, você rodou, né? Assumiu depois do Urias, não foi? A igreja de Monte Carmelo, quem assumiu depois do Urias foi o Jonas, que hoje está no Rio. Mas você foi e eu assumi do Jonas um ano e meio depois. Tá. Gente, eu participei dessa construção lá, viu? Quem está agora assistindo em Monte Carmelo, eu participei dessa época aí. E Deus me deu o privilégio de viver quase 10 anos ali, foi um movimento lindo do céu, em Monte Carmelo, um período lindo da minha vida e da Eunice, entre todas as nossas experiências, uma memória super agradável que a gente guarda no coração, uma história linda para contar. Qual foi a tua primeira igreja? Minha primeira igreja, na Wesleyana? Minha primeira igreja, eu comecei como ajudante do Celso Freitas. O Celso. Que hoje está nos Estados Unidos. Eu comecei como ajudante do Celso Freitas. Ele se tornou o pastor da Igreja Central de Cachoeiro e eu fui pastor ajudante dele. Certo. Depois eu assumi uma igrejinha chamada Aeroporto. Como titular? Como pastor da igreja. Titular? Qual foi a sua reação? Agora eu sou o titular, agora eu sou o pastor local. Rapaz. Aquele momento seu ali, daquela chegada. Eu trago comigo um histórico de não aceitar a autonomia. Como assim? Eu não sou um pastor que me permito ser independente e autônomo. Eu sempre preferi ser mentoreado. Certo. Então, mesmo sendo o titular, como eu tenho aí um bom histórico, uma boa carreira na Wesleyana até hoje, mas eu tenho 32 anos que eu sou mentoreado. Seu pai foi por 20 anos um mentor meu. E eu nunca andei no ministério pastoral sozinho, isolado ao meu próprio dispor e querer. Importante isso. Eu nunca tomei decisões importantes do meu ministério sem o colegiado da igreja local e sem ouvir os mentores ou discipuladores que eu escolhi para mentorearem, assessorarem e discipularem a minha vida. Isso eu aprendi muito cedo. Comecei a fazer isso comigo mesmo em 1994. Já tem 32 anos que eu sou 100% pastoreado, 100% mentoreado,
100% assessorado por pessoas competentes em suas áreas e 100% discipulado por homens que eu escolhi, inclusive mulheres, para que Deus fale comigo. Que bênção. Isso faz parte da minha história. É nobre. Qual a relação das igrejas que você passou? Relação? Das igrejas que você passou, a lista das igrejas. Na Wesleyana, eu comecei em Cachoeiro de Itapemirim, pastoreei o aeroporto. Depois eu fui pastorear em Minas Gerais, a cidade de Monte Carmelo. De Monte Carmelo, o então Bispo Calegari me enviou para a capital do Espírito Santo, para a Grande Vitória. Você pastoreou em Vitória? Onde eu pastoreei 2 igrejas. Eu pastoreei Santo André e depois pastoreei São Marcos. Preguei nas 2. Na Serra, né? Na Serra, exatamente. Santo André, eu preguei no tempo do Lúcio aí, do Manduesa, Sila. Sim, o Silas era de Santo André e o Wesley foi pastor em São Marcos. O Wesley foi também? Foi. São Marcos eu peguei no Escalo já tempo do que Escalo. Foi depois do Wesley. Ah, tá bom. Você passou ali também? Passei lá também. E depois Uberlândia e agora aqui? Aí eu fui para... Aí o bispo Calegari me tirou de Vitória, me mandou para Uberlândia. Em Uberlândia, no última nomeação, há 4 anos e meio atrás, o então bispo Gilberto, agora nosso bispo da região, um amigo aí já há 40 anos, Gilberto, me trouxe para Muriaé um presente também. Uma igreja linda, né? Só tem lindo, né? Uma igreja linda. Povo lindo. Você esteve conosco ontem, povo festeiro. Somos uma cidade pequena de interior, milhares de crentes na cidade, 17 igrejas na cidade, mais de 2.000 wesleyanos nesse lugar. Que bênção. Uma festa. Vamos então aqui para essa última parte da nossa entrevista. Peri, futuro, projetos, sonhos, o que você tem em mente? Família, igreja, você, dá para nós uma luz aí. 40 anos amando da minha mulher, 40 anos com a Eunice, 2 filhas, agora 3 netos. A Eunice e eu amamos isso, sonhamos futuro, sonhamos com família, sonhamos com ministério. Minha vida é planejada, Deus tem o direito de interferir, mas eu tenho minha vida planejada para os 60, eu tenho ela planejada para os 65, para os 70, para os 75, para os 80, para os 85, para os 90, até os 95 está planejado, eu não fiz nada dali para frente ainda. Isso aí vai ser bônus, também. Mas assim, Deus tem o poder de interferir, a gente está sempre muito flexível, nada é rígido. Planejamos futuro, nos amparamos financeiramente, construímos nosso planejamento de vida, amamos cuidar da igreja, pastorear, trabalhar com pastores. Nos últimos 10 anos eu vivo uma realidade fantástica, uma oportunidade que Deus tem me dado. Eu ando aí no cenário nacional em movimentos discipuladores no Brasil, pastoreando e sendo pastoreado, mentoreando e sendo mentoreado, discipulando e sendo discipulado dentro de uma comunidade interdenominacional de igrejas e movimentos que trabalham com igrejas e movimentos discipuladores no contexto nacional. Isso é uma boa visão. E isso tem sido extraordinário para a minha igreja local, para o meu distrito, para a minha comunidade de pastores, que hoje vive isso comigo. Hoje eu cuido aqui no nosso distrito de 20 casais pastorais que vivem intensamente o pastoreio de si mesmos e de suas esposas. Amém. Que legal, que legal. E eu sonho com isso para um futuro breve, perto e longínquo, cuidando e tentando manter a saúde da melhor maneira possível, para que Deus possa usar a gente para construir aí não só os sonhos da gente, mas os planos de Deus naquilo que Ele quer construir conosco. Amém. Pessoal, sabe que a UEL abre esse espaço sempre, né? Nesse canal aqui do podcast, já tem muita gente aqui que deu sua contribuição, porque através dessas experiências, você se inspira, você se anima, você também conhece um pouco da pessoa. E para chegar nessa sala aqui tem que ter muito critério. Então, o Perim passa por todos. Pastor Perim, a palavra final para os nossos telespectadores, uma palavra de incentivo de ânimo, uma palavra de ministério, de vida. Fica à vontade nesse finalzinho agora, aí você pode ficar falando. Se você é pastor ou pastora, se lida com público evangélico, cristão, igreja, comunidade cristã, eu gostaria que você, pastor, que você, pastora, família pastoral, número 1, se permitisse ser pastoreado.
Opa. se permitisse ser pastoreado, se permitisse ser mentoreado, se permitisse ser assessorado e se permitisse ser discipulado. Que você não viva um ministério isolado nem solitário, mas que permita que Deus coloque pessoas de Deus na sua vida para plantarem e colher na sua vida e serem instrumentos de Deus na sua vida, para que você seja aquela árvore frutífera de frutos que permanecem e que viva além da idade, viva além da velhice e que não se aposente apenas porque chegou o tempo, mas que a sua carreira, vida e ministério continuem visionários, produtivos, frutíferos, reprodutivos, profícuos, além da idade, na velhice, por muitos anos, até que o Senhor te leve. Que você possa ouvir isso e isso possa fazer sentido para você. No seu ministério, se você estiver trabalhando com igreja, pense com muito carinho em duas gerações importantes dentro da sua igreja: as crianças e os idosos. Não abandone seus idosos e atraia suas crianças. Monte um cenário, monte um ministério, monte uma equipe, monte uma rede, trabalhe com crianças. É um grande pesqueiro, famílias seguem crianças. E tente olhar para a comunidade da terceira geração, acima de 60 anos, pois o Brasil está envelhecendo e nos próximos 10, 15 anos, pastor Eliseu, nós teremos no Brasil mais de 40% da população acima de 60 anos de idade. Uau. Nós teremos mais adultos envelhecendo do que crianças no Ministério Infantil. Uau. E nós precisamos olhar para essa geração com carinho e pastoreá-los. Fora isso, para encerrar, se você é pastor, é presbítero, líder ou é apenas crente, indubitavelmente, reserve seu espaço de vida com Deus. A essência é maior e melhor do que o resultado. A natureza é maior e melhor do que o fruto. E é para isso que Deus nos chamou. Não só para servi-lo, mas para caminhar com Ele, andar com Ele, para ser o reflexo dele. Cuide da sua vida, leia sua Bíblia, ore, tire tempo com Deus, alimente sua alma. Se você não fizer muita coisa, não tem problema. A maior obra que está acontecendo na sua vida hoje não é o que você está fazendo, é o que Deus está fazendo em você. É o tipo de pessoa que você está se tornando. Amém. Que beleza. Muito obrigado, pastor Perim, por essa participação. Que alegria estar com você. Essa sala VIP aqui. 26 anos de amizade, a gente não se larga. É um presente de Deus na minha vida. E não se fala muito, quando se vê, parece que foi ontem. Esse que é o verdadeiro amigo, né? Amigo que fica cobrando não é amigo, né? Então, faltou aqui, eu tenho que fazer com o Murilo essa entrevista. Eu fui lá o ano passado, ou agora, esse ano, se Deus quiser, ano que vem, né? Então, falta aqui, né? O Murilo com a gente aqui também. Ó, galera, vocês precisam conhecer uma gangue que tem aqui. É ele, o Yankee, o Murilo. Sai de perto desse povo. Olha, esse povo aí é muita gente boa junto, né? Amém. Pessoal, muito obrigado por estar aqui até agora com a gente nesse canal. E você já sabe, o Evangelho além das quatro paredes.